Muito bem, gente. Seguimos aqui com o programa Ressoar. Eu vou fazer uma pergunta para você agora. Você tem uma história que você adoraria compartilhar para ela nunca se perder? No Museu da Pessoa, além de visitante, você também pode se tornar parte do acervo ao registrar a sua história de vida. Olha só que interessante. O Museu da Pessoa nasceu em 1992. Em 2017, serão 25 anos de história. O Museu da Pessoa é o primeiro museu virtual do mundo. Mas quando ele começou, no Brasil, não existia internet. Então, a pergunta era, o que vai acontecer com um museu de gente comum num espaço que não existe? E essa era a ideia que lá atrás um grupo de pessoas se juntou para realizar. O Museu da Pessoa é um museu de história de vida, onde toda e qualquer pessoa tem o direito e a possibilidade de ter a sua vida registrada e preservada para sempre. Eu queria dizer que, com muito orgulho, o Museu da Pessoa é o primeiro museu virtual do mundo. Mesmo tendo nascido antes da internet, a ideia já era que toda e qualquer pessoa podia mandar a sua vida, a sua história de vida, podia organizar a história dos outros. Isso veio acontecendo ao longo dos anos em escolas, exposições e oficinas que nós fizemos. Agora, o Museu da Pessoa é uma plataforma colaborativa onde todo mundo pode mandar a história de alguém, do seu pai, da sua mãe, de alguém que conhece, em vídeo, em texto, em áudio, e pode também ver as histórias que estão no acervo do museu, mais de 20 mil, e organizar a sua exposição pessoal. O acervo do Museu da Pessoa é um acervo de histórias de vida. Então, se você for pensar, ele é um acervo físico, mas que está todo digitalizado e disponibilizado na internet. Então, a gente está falando de mais de 20 mil mídias analógicas aí, que contém registros audiovisuais de entrevistas. Então, esse é o centro da documentação, esse registro audiovisual. E depois essas histórias elas são transcritas e disponibilizadas no portal e elas são acompanhadas das imagens que as pessoas nos trazem no dia das entrevistas. Então, as imagens digitalizadas, o acervo audiovisual e a transcrição em texto. Então, o museu faz registro de histórias de vida aqui no estúdio que a gente tem na Vila Madalena, mas a gente também tem uma ferramenta no portal, que é a nossa casa real, que permite que as pessoas contem suas histórias e criem suas coleções. Então, o museu organiza a sua coleção mensal, faz as suas histórias gravadas no estúdio, mas abre para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora do dia ou da noite, que ela possa entrar no portal e contar a sua história através da ferramenta e selecionar um conteúdo que já está no portal para criar suas próprias coleções. Então é daí que vem esse caráter colaborativo da criação. Na nossa sociedade, a gente está acostumado que quando a gente vai num museu, a gente vê aquilo que é considerado mais importante. Então a gente vai ver uma obra de arte, a gente vai ver um documento histórico, mas o que pode ter mais valor na nossa sociedade do que a experiência de cada pessoa? A vida que a gente teve, o que a gente guarda na nossa memória é o maior legado que a gente pode passar para as futuras gerações. Então o Museu da Pessoa nasceu para dar a entender, para possibilitar que cada pessoa perceba o valor da sua vida. O Museu da Pessoa usa esse método, que é construir a história a partir da história das pessoas, para organizar, para além de receber a história de toda e qualquer pessoa, organizar também histórias de empresas, instituições, sindicatos, comunidades e escolas. Então isso nós chamamos projetos de memória. Hoje, fazendo 25 anos em 2017, o Museu da Pessoa já realizou mais de 250 projetos. O que acontece com esses projetos? Eles viram livros, viram documentários, viram exposições e também centros de memória. Por exemplo, o primeiro grande projeto do museu foi o Museu do São Paulo Futebol Clube, que está lá no Morumbi até hoje. Eu quis contar um pouco da minha história, porque eu sou imigrante, vim de uma pequena cidade do sertão de Pernambuco, chamada Poção.
Venho de uma família muito grande, de 10 irmãos, 7 homens e 3 mulheres. Perdi meu pai com 44 anos. E eu, com 8 anos de idade, eu sempre batalhei, sempre trabalhei. Eu vendia manguinha na rua. Falei, a minha cidade é muito pequena e eu precisava ganhar o mundo para tentar coisas melhores. Então, veio para São Paulo. Então, São Paulo, na realidade, eu não vim para trabalhar em bar. Eu sou dono de um boteco na Vila Madalena, Empanadas Bar. E eu vim para jogar futebol. Aos 14 anos eu vim para Recife, estudar em Recife. Vim jogar futebol, joguei no Sport Clube de Recife, joguei no Santa Cruz. E para São Paulo veio junto 3 pessoas. Veio o Marlon, que era ponteiro direito profissional do Santa Cruz, Gabriel, 13 da Paraíba, e eu que era juvenil do Santa Cruz. Chegando em São Paulo, não deu certo a transação, os empresários foram obrigados a discutir. Aí minha irmã disse, poxa, não quer ficar aqui uma semana em São Paulo? Eu falei, não, cidade louca, tem prédio, não tem praia, vou embora e tal, né? Eu falei, não, fica uma semaninha aqui. Nesse intervalo eu liguei para um amigo meu, fomos amigos de infância, que é o Léo, e ele trabalhava no Martim Fierro, que hoje é o Bar Empanadas. Quer trabalhar num bar não, no botequinho aqui, tá? Poxa, sem fazer nada, só jogar futebol e estudava. Não, fica aqui um tempo, se você não gostar, você vai embora. Comecei a trabalhar, comecei a gostar. Aí eu liguei pra minha mãe. Mãe, é o seguinte, vou ficar aqui um tempo em São Paulo, tô trabalhando, vou deixar um pouco o futebol de lado. Tava com 17 anos. Ela falou, você é louco ficar trabalhando em um bar? Ela já imaginava que um bar é aquele negócio perigoso, sabe? Que você não podia ficar. Aí pegou o avião e veio me buscar. Aí ela viu que não era aquilo. Eu estava num lugar legal, um bar que tinha frequência muito boa de diretores, produtores, cineastas, entendeu? O pessoal bem intelectual. Aí deixou, eu comecei a gostar, e aí não quis mais jogar futebol. Conheci um empresário do Palmeiras trabalhando, ele disse, ó, tem um jogo amanhã na USP, no campo da USP, Flamengo e Palmeiras, sub-17. Eu estava em forma, só que aí fui jogar lá, ganhando de 5-1 do Flamengo. No outro dia veio o carro do Palmeiras direto me buscar para alojar, para tudo. Eu falei, ó, futebol, encerrei, vou virar agora botequeiro. Eu sempre fui apaixonado por futebol, gosto de futebol, sou amante de futebol. Então eu estudava, brincava e jogava futebol, entendeu? E quando eu vim para Recife, que foi mais sério, vim para estudar, aí o pessoal me viu jogando em Paulista, né? Terra do Rivaldo.